Bom dia, Ana, querida, ídolo da minha Oi. carreira. Tive o privilégio de trabalhar contigo. De verdade, uma honra ter você aqui no podcast que eu amo, o meu podcast. É uma honra ter você aqui no Strategies Revival. Obrigado demais por topar. Ai, meu, assim, foi um privilégio te conhecer, Rafa, e um privilégio trabalhar com você. Enfim, todo o jeito que você tem de ver amoroso e afetuoso que você tem de ver o mundo, o outro, sabe? De olhar para as coisas à sua volta. Você sempre foi essa pessoa. Que Você não de- se tornou essa pessoa recentemente. E isso é muito admirável, portanto, é uma honra para mim. Nossa, Ana, obrigado demais de ouvir isso de você. Muito bom, querido. Me dá muita energia positiva, autoestima bem alta depois de escutar isso. E é admirável também ter sua liderança. Ter sua liderança na agência Cliques Obar, a maior digital da época. É um privilégio trabalhar contigo. A gente trabalhou em vários projetos, aprendendo muito da sua carreira, do seu histórico. Você tinha vindo a Léo Burnet, a gente fazia muita coisa para Fiat, era demais. Conheci o Thiago Lara também, que felizmente é corintiano, né? Muito feliz com isso. É um querido gênio, mas foi bom demais trabalhar contigo e ver sua liderança. Aprendi muito de liderança contigo. E aí ia te perguntar um pouco disso, sabe, da liderança, porque você tem muitos anos aí de liderança, tem uma carreira longa de cerca de uns 40 anos já, com planejamento, que é incrível. Você começou num jornal, não? É, Não, eu comecei em Minas Gerais, né, porque eu sou de Minas, é, e eu comecei meu primeiro trabalho em marketing foi na moda. a Que moda, coisa. olha só. Meu primeiro trabalho no marketing foi na moda para uma marca de roupa que existia em Minas Gerais, que tinha sido criada por uma mulher super incrível, assim, chamada Giselda, e que chamava Tendência, eu acho. Eu não tenho certeza, mas foi a primeira vez, meu primeiro trabalho no marketing foi por causa desse trabalho que eu, por exemplo, viajei de avião pela primeira vez. Olha só para onde você foi. Vim para São Paulo. Olha lá, que legal. Ir para São Paulo era uma coisa que eu queria fazer, entende? Sim. Eu desejei fazer assim, não, acho que tem um monte de gente que não é daqui, Ah, espalhado por esse ah, lugar, que desejou vir para cá, que não nasceu aqui, sabe? Que é maravilhoso nascer aqui, mas quando você nasce num lugar, você não se lembra da sua escolha, saca? sim. Eu não nasci aqui, então eu vim para cá e eu desejei estar aqui. De todas as cidades, eu já tinha trabalhado em política, já trabalhava em política, não, depois, né? Depois, quando eu fui trabalhar em política e eu conheci vários lugares do Brasil, reforçou para mim a ideia de que era aqui que eu tinha que estar. E isso é uma coisa que eu me pergunto muito agora que eu volto para os lugares, né? Porque agora eu sou essa pessoa, eu volto para os lugares. Porque que é algo muito. Tem uma época da sua vida que você só olha para frente, Sim. sabe? E você não faz isso porque acontece. Você tá ali naquele lugar, sabe? Você olha para frente o tempo inteiro. Você pode ou não viver o presente, mas você olha para frente, você olha o tempo inteiro para frente. Hoje eu adoro voltar aos lugares. Eu acho ótimo revisitar, sabe? Tudo que eu fiz, o lugar de. Agora, por exemplo, você me fez revisitar, porque eu não pensava nisso há, sei lá, décadas. Que nesse lugar que foi o meu primeiro trabalho no marketing. Eu acho que eu não pensava sobre isso, sei lá, uns 30 anos. Olha É, só. para um bom lugar. E é bom Então, esse refletir, foi o né? primeiro trabalho. Relembrar também, e lembrar da nossa história. Às vezes eu falo, talvez construir um livro até dessa narrativa, sabe? Como começou, dos momentos. Como você sabe, eu ia falar muito do Corinthians também, né? Que eu sou fanático por isso. Total. Mas também dos grandes aprendizados. E aí você contou essa jornada, né, de pensando no passado, claro, na jornada, e no presente e no futuro, mas acho que é legal de ouvir um pouco disso, sabe, do planejamento,
que aprendi, eu estava na Box 1824, antes na Limoin, que antes na One for One, e aprendi muito trabalhando contigo, claramente. Você é a VP de planejamento lá na Click, e aprendi muito contigo, e você tem um histórico grande antes e depois. E eu queria saber de você, sabe, para o pessoal também entender o que que você acha que era, quais as diferenças, sabe, de antes, agora e imaginando para o futuro. Aí o antes, penso só na TV Globo, só pensava nos 30 segundos na TV Globo antes. Olha, Rafa, o antes é composto de um monte de coisa, né? Sim, Né? E eu acho que eu sempre fui essa pessoa. Mas antes eu queria voltar numa coisa que você me perguntou no início. claro. Porque né, a gente fica devaneando e eu vou conversar com você como um amigo, porque Uhum. você não é uma pessoa que eu não conheço falando comigo. Sim, E tem um lugar que dessa conversa sobre ser líder, que é uma coisa sobre a qual a gente precisa pensar, sabe? Porque eu sempre fui chefe quando do lugar onde eu olhava durante assim, por quê? Porque eu recebi um salário para fazer o que eu fazia. Eu nunca, nós somos executivos, é isso que a vida nos coloca nesse lugar. E aí você tem que fazer ou não opção de olhar para o outro e do quanto você olha para o outro. sim. Nesse lugar se constrói, de alguma forma, liderança. Não a posição só. E aí olhar para o outro no sentido técnico. Eu não sei, por exemplo, não, em relação a tudo. Então, quando você fala, por exemplo, sobre o que mudou, eu Aham. acho que hoje as pessoas conseguem ver a diferença mais do que elas viam antes, do que significa uma liderança e do que significa estar numa posição de poder. E qual a diferença? Quando você lidera, isso é sobre como as pessoas te veem, do quanto as pessoas olham ou não para alguma coisa que elas respeitam, do quanto as pessoas olham ou não para alguma coisa que elas querem ser e da responsabilidade que vem junto disso. Imagina a quantidade de pessoas nesse momento específico, numa posição de poder, que podem que lideram pessoas. Tem muitas dessas pessoas, nenhuma delas é respeitada, talvez, por todo mundo. Ah, Mas algumas dessas pessoas têm uma capacidade de influenciar o outro, de inspirar no outro alguma coisa que a pessoa repete. Por exemplo, a gente discutiu a questão do assédio esses anos todos, certo? Que sim. é uma coisa que mudou do que era para o que é hoje. Hoje a gente tem a discussão sobre assédio na mesa num lugar onde se as pessoas que estão em posição de poder assumirem a responsabilidade do que isso significa, elas vão ser capazes de liderar um monte de gente. E mudanças, né? Necessário. Nossa, pensa bem, a quantidade. Eu, por exemplo, na minha carreira durante muito tempo, né, na minha vida profissional durante muito tempo, eu olhei para cima e vi pessoas que eu queria seguir, vi pessoas que eu queria seguir e me decepcionei muito. Vi pessoas que eu olhava para cima e queria fazer exatamente a mesma coisa que elas estavam fazendo sob uma determinada perspectiva, mas isso significava repetir coisas que eu não necessariamente, que eu fui aprendendo que não representava quem eu era. Entendi. Esse lugar, que é o lugar da liderança ou da chefia, estar numa posição do poder onde eu gero ou não no outro um desejo de seguir. Você seguiu pessoas na sua vida profissional?
Você Eu segui, trabalhou com... eu E não segui é... Eu estou pensando um pouco também, reflexão do momento. Eu estou pensando também em autoliderança, não de autocracia, mas de eu liderar a minha carreira, sabe? Que às vezes se sentir muito Claro, dependente do outro. Mas espera aí, deixa eu ver o que que eu quero, qual que é meu objetivo, qual é o caminho que eu imagino. E aí, com isso, por exemplo, olhar para líderes de aprender muito na parte técnica em relação ao trabalho em si, ao objetivo do trabalho, etc. e tal, as funções, e também aprender liderança, né? Que contigo, com o GB, com a Reboque ou com muitos outros, eu aprendi muito. pessoas incríveis, né? É muito incrível como a gente, sei lá, eu nesses 40 anos de profissão vi muitas pessoas, né, Sim. crescerem, sim. Pessoas que eu conheci com 19 anos, sabe? Sim. Caio Delmanto, Caio, saca? querido, tá demais. Maravilhoso, saca? Euforia arrebentando. Não é? É. Eu, Luciane, O Rafa, lá em Portugal. Luciane, meu, assim, o que é aquela pessoa? É muito incrível, como Renata Bock, eu, assim, Admirável. adoro Renata, sabe? Muita gente incrível, Sophie Schomburg, muita gente maravilhosa, assim, a gente ia gastar um podcast inteiro Só só falando de cada um. falando de cada uma dessas pessoas. E muitas dessas pessoas eu conheci com 19 anos, cara. É muita gente incrível. Eu vivo num mundo que tem muitas pessoas incríveis, mas eu vivo no mesmo mundo, sob uma determinada perspectiva, que eu vivi há 30 anos atrás. Em que sentido? Existe ainda o que sustenta, ainda é a mesma lógica de poder e ainda é a mesma lógica de sucesso, a mesma ideia de sucesso. Ela não é mais a única, porque há 30 anos atrás, eu, por exemplo, olhava em volta e tudo era muito parecido. Existia assédio em tudo quanto é lugar, as pessoas trabalhavam além do tempo em tudo quanto é lugar, sabe? Sim. Mas eu sei que existiam lugares que eram diferentes disso, mas era muito difícil de ver. Hoje você vê muito mais. É. Mas o sistema que sustenta, então, por exemplo, aquilo que gera bônus, já mudou em muitas perspectivas, mas o que sustenta ainda é a ideia do resultado financeiro. Sim. Em muitas dimensões do resultado financeiro. E isso precisa ganhar cada vez mais camadas. Já ganhou, tem lugares que têm composições que incluem a diversidade, por exemplo, que inclui o como lidar com a diferença, que inclui um outro nível de felicidade que era diferente há 30 anos atrás. Mas o sistema que sustenta ainda é o mesmo. Então, ele é capaz de gerar coisas que não são exatamente as coisas que nós estamos percebendo o tempo inteiro. Eu penso muito no Kofi Annan 92, People, Planet, Profit, né? O Triple Bottom Line. Total. Aquela fala da Kofi Annan naquele momento específico, ela estava abrindo um portal Sim. naquele lugar onde ele falava, certo? Sim, absolutamente. E a gente tem muito para evoluir nesse sentido, mas é o que você falou, tem muita evolução, mas também tem essa polarização aí, ainda tem, desculpa falar também, mas enfim, teve um assassinato homofóbico agora em Manaus, por um menino que sofreu homofobia e mataram. Total, exato. A gente ainda, sob determinadas perspectivas, nós ainda estamos no mesmo lugar. Então, esse é o começo da resposta à pergunta que você fez. Sim, Mas nós estamos em vários lugares diferentes desse, sabe? E agora, nesse momento, é muito importante você olhar e entender que lugares são esses. Porque a hora que você entende que lugares são esses, você distribui a energia e você se dedica a fazer acontecer diferente. Vou te dar um exemplo. Existe um lugar de gerar desempenho
no sistema onde a gente vive, existe um lugar de gerar desempenho que você estimula, correto? Sim. O que você usa para estimular faz toda a diferença. Nas decisões que milhares, milhares, milhares de pessoas vão tomar. E aí não é só o bônus o financeiro, ou você quer dizer, estimular também no aspecto Não, outras coisas, muitas coisas positivas. Coisas positivas relacionadas ao meio ambiente, coisas positivas relacionadas ao desenvolvimento humano, coisas positivas relacionadas a consumo, coisas positivas relacionadas à saúde, coisas positivas relacionadas a nós estamos num lugar no sistema que é um lugar que faz muita diferença, que é a comunicação. verdade. Portanto, as decisões que a gente toma, elas são capazes de influenciar comportamentos. Nós estamos num lugar que a gente precisa muito assumir a responsabilidade do que isso significa. Ganhar a consequência da responsabilidade que isso significa. Não é nem assumir a responsabilidade, porque eu, às vezes, não gosto muito dessa palavra, mas existem consequências, mesmo que a gente se sinta um pedaço muito pequeno, porque é sobre inclusive. Eu não quero que aconteça com nenhuma única pessoa. Esse lugar da busca da ética, nesse lugar onde só é ético aquilo que é bom para todo mundo, se não é bom para todo mundo. É difícil, né? Mas esse é o lugar que a gente tem que perseguir. Concordo plenamente. Muito bom. Não é sobre. Esse é o milagre, entende? Esse é o milagre acontecendo. O milagre acontecendo é a gente ir cada dia mais percebendo, inclusive, o quanto a gente está perto ou longe do lugar onde a gente precisa chegar. E a gente com o planejamento, como é que a gente, porque eu fico pensando nisso que você falou agora. Faz uma diferença muito grande a gente na estratégia, muito grande. Porque esse lugar é um lugar que um conjunto gigante de decisões vai ser tomada. Se você tiver todo o conhecimento que você precisa ter, aí você vai falar, sei lá, que conhecimento é esse, né, que você precisa ter. Ele vai estar relacionado com a sua capacidade de ver o outro e de ver as camadas. Lembra do Axel, onde você coloca os 4 pontos e cada agência chama isso de uma coisa e ele existe em vários formatos, onde você olha para o mercado, para as pessoas, para as marcas e para a cultura? Sim, os 4 Cs em alguns lugares. Esse lugar é um lugar que a gente percorre ele. Portanto, você precisa olhar para diferentes perspectivas. A gente costuma fazer isso, esse é o nosso trabalho. Demais. É isso que a estratégia faz. Como planejador, o que a gente faz é estar sentado num lugar onde você tem a consciência de que existe um sistema que te permite ver mais. E ele tem a ver, por exemplo, com diversidade. Isso, por exemplo, é uma coisa que mudou muito. Eu hoje estou sentada, por exemplo, numa cadeira, num lugar onde existe um conjunto enorme de pessoas para as quais eu olho e acredito no que elas representam. Que lindo. Faz diferença, né? Faz diferença. Isso são perspectivas completamente diferentes que eu sinto prazer, curiosidade, vontade de ouvir, de ver, de sentir, saca? Então, esse é o lugar da estratégia, é isso que a gente faz. A gente senta nesse lugar de consciência
E a gente, a partir desse lugar, começa a tomar decisões. Quais as janelas que a gente abre? E a gente trabalha com dado. Dado quer dizer que eu trabalho com dimensões de verdade. Fatos. Dimensões de verdade, de alguma forma, que inclusive eu preciso o tempo inteiro checar, porque você vai lembrar de mim trabalhando, eu sou obcecada com fonte. A É, gente precisa saber de onde as coisas vêm. e saber fazer as perguntas para chegar nessas informações. Totalmente, A sobre curiosidade. pergunta. Totalmente. Pensa, eu falo que eu esse lugar onde toda vez que você encontra a resposta, você pergunta, é um lugar que na minha vida, por exemplo, é vida. Mas também é quem eu sou como estratégia e também é o lugar que todos nós, de alguma forma, como estrategistas, buscamos, sabe? Sim. Quando a gente pergunta, quantas vezes a Count não levou a gente numa reunião porque a gente faz pergunta bacana? Para ajudar o Hã? cliente a entender qual é a definição de problema, né? Também as perguntas que. Inclusive, você sabe que essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes. O quanto que até hoje é difícil para as pessoas entenderem o que é um problema. Definição de problema, fica coisa ou muito ampla ou não clara. Mas eu acho, então, porque tem que ter pergunta. Olha que maravilha. Tem que ter pergunta, saca? Porque a hora que você chega num lugar onde você fala que viu um problema, você tem que perguntar de novo. Até para você perceber que não era um problema. Às vezes, saca? Às vezes é uma tendência, não é um problema. Pode ser várias coisas. E esse é o nosso lugar. Esse lugar de ajudar a construção dessa coisa que é ou que pode ser. Saca? E E pensando, fazer isso no mundo que a gente trabalha hoje, Rafa, você falou o que que mudou, né? Que a Renatinha tava, e você estava conversando. Nesse mundo que a gente está hoje, onde a partir já de algum tempo a verdade que a gente, como a gente conhecia, não existe mais. em que sentido? Que não existe mais dos fatos Você anteriores. existe uma possibilidade quase infinita de você construir verdades. Coisas nas quais as pessoas acreditam. Tá, entendi. Significados. Sabe? O que é a verdade? E a gente trabalhava com uma coisa que garantia para a gente o que era verdade, que é o dado. E nesse momento do mundo, o dado está sendo lido de muitas formas, priorizado de muitas formas. Criado conjuntos, a quantidade de segmento, a quantidade de conjoint, a quantidade de coisas que você consegue combinar é infinita. A gente nunca viu tantas verdades ao mesmo tempo. E tem que olhar a fonte, como você disse, né? E aí, pensando um pouco até no que escutei, tem muitas coisas aí de Cannes, mas escutei sobre isso, sobre AI substituir na dupla criativa, substituir um, porque não tira licença maternidade, não tira férias e tal. Mas, enfim, AI vai roubar nosso trabalho? Eu converso bastante, mas tem que ver a fonte, né, da que ele usou. Não, e assim, eu acho que a gente está num momento onde a gente vai checar a fonte, que assim, é sobre várias coisas, correto? Sim, Então, muitas vezes a gente vai aumentar a importância da confiança, ok? sim. Porque você não. Quanto mais você confiar, mais você vai ou não colaborar, contribuir. E isso está acontecendo no momento de maior crise de confiança
que a gente tem notícia. Eu não vou falar que existe, porque a gente está aqui há muito tempo, né? Assim, há um tempo maior do que o tempo que eu alcanço. Então, tem muita coisa que talvez a gente esteja vivendo que a gente já tenha vivido. Não dá exatamente para ter certeza. E aí veio na minha cabeça aqui, paralelo também, esse ano, dedicação ao Brasil em Cannes e tudo mais. Teve até trio elétrico do Washington, em homenagem a ele. O E Washington foi um grande cara, né? um grande cara histórico, né? Cara, História da propaganda, W Brasil incrível. Muito desejo de começo de carreira de trabalhar com ele. Excelente redator e tudo mais. E aí o que aconteceu em Cannes de algumas campanhas usarem, a gente falou muito de dados, usarem dados falsos e cases e tudo mais, não realistas, para ganharem prêmios. E aí os prêmios sendo retirados por Cannes e tudo mais. E batendo papo com algumas pessoas informalmente, me falaram, ah, mas isso de incluir case que não é com o fato real, com o dado, não sei o quê, que publicaram só uma vez aquele filme em uma cidade no interior de XPTO, estado. Isso acontece. Eu falei, gente, será que é assim que fazem mesmo em Cannes? Mas independentemente disso, em paralelo, o meu antigo chefe, Mark Zuckerberg, falando que a agência vai acabar porque o AI vai roubar. Mais ou menos isso, em resumo. E aí eu fico pensando, sabe, Cannes, que premia, que dá valor e tudo mais, e a nossa criatividade brasileira é extremamente forte nesse planeta, há anos reconhecida nesse aspecto. O outro falando que vai acabar, que AI. E aí eu fico pensando no futuro da agência, sabe? O que será que vai ser o futuro da agência de propaganda? Como é que está hoje? Como é que a gente vai daqui para frente? E eu acho que sempre vão ter mudanças nesse aspecto, a gente olhar especialmente que eu quero muito, a gente quer, né? E você também, mas me conhece bem, de impacto na lucratividade sempre, sem esquecer, mas impacto social e ambiental positivo, porque a gente faz é pensar no comportamento do consumidor e tudo mais, mas pensar no comportamento do cliente também, para nas narrativas gerar um comportamento positivo nesse aspecto consumidor, em social e ambiental, e também na produção de produto, na maneira que o cliente gerencia os times, na governança, enfim, tudo isso. Mas eu fico pensando, qual que é o nosso futuro, sabe? Na sua visão de agências de propaganda, que será que vão se tornar consultorias? Que hoje vocês estão na Accenture, né? Droga 5 está na Accenture. Então, o que é isso? Se faz sentido esse pensamento de será que a gente vai mesclar com as consultorias? Ou é outra coisa? Enfim, entendeu? Que eu... Eu acho que a pergunta talvez ela tenha mais perspectiva, sabe? Eu Sim, acho que dá para olhar para muitos lugares num momento como esse. Eu acho que dá para olhar, por exemplo, para o privilégio que é estar vivendo um momento que a gente tem a oportunidade de pensar, aprender com o tempo, sabe? sim, Essa capacidade que a gente tem de olhar para as coisas e falar, meu, aquilo que me trouxe até aqui é mesmo o que eu quero que me leve daqui para frente, saca? Na sim. hora que a gente tem momentos do mundo em que a gente se faz essa pergunta de uma forma muito poderosa, sabe? Aconteceu isso comigo agora, quando eu estava vivendo câncer, por exemplo, desde que eu comecei a viver o câncer, né, na verdade. Porque eu acho que isso nunca mais vai parar, assim, sabe? Porque, assim, uma das coisas que eu senti foi uma necessidade de aprender mais rápido, sabe? Sabe? Então, eu acho que quando a gente ganha essa perspectiva e sente essa vontade de aprender mais rápido, agora eu acho que isso é sobre todo mundo. Tudo isso que você falou aí é sobre todo mundo. Não exclui ninguém. E o que eu quero dizer com não excluir ninguém? Todos nós estamos vivendo juntos o mesmo tempo. Nada é sobre uma pessoa ou um lugar. Para tudo, para tudo. Que privilégio estar num lugar, num grupo, num segmento de pessoas que está sentindo a necessidade de transformar coisas, inclusive em si mesmas, na maneira que elas se comportam, ao mesmo tempo.
É um privilégio, saca? Eu me sinto privilegiada de estar vivendo esse momento. E isso significa muita coisa para mim, saca? Inclusive, um conjunto enorme de eu vejo um conjunto enorme de boas coisas acontecendo, assim. E olha que eu sou o tipo de pessoa que adora ficar vendo a verdade. Você me conhece? Sim. Adoro ficar futicando a verdade, sabe? Cavocando, Sabe? o fato. Adoro aprender, adoro aprender. E as perguntas que vêm para ti também, depois de aprender uma coisa, né? Isso aqui eu entendi, mas e agora? Próximo, 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 e vai. Aprendi isso contigo. E a gente toma, em alguns momentos, toma não, a gente é arrebatado pelo desejo de renascer. A gente precisa começar a sentir isso, sabe? Se permitir arrebatar por aquilo que vai nascer, não pela preservação daquilo que a gente é. E tudo pode nascer. Inclusive agências e consultorias, tudo pode nascer. Um lugar de encontro que gere alguma coisa que seja boa, que seja nova, que seja diferente. Não nasce nada de novo ou de diferente quando você encontra sistemas que têm características X, Y, Z, porque nós já vivemos isso várias vezes e não foi bom. Não, né, gente? Está na hora da gente olhar para as estatísticas sob outra perspectiva. A gente lida com isso. É isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente olha estatísticas de mercado, a gente olha estatísticas de comportamento, a gente olha estatísticas de consumo, a gente olha estatísticas relacionadas com a origem das coisas, a gente olha estatísticas relacionadas a tudo, é isso que a gente faz. Quer dizer, tem gente que não gosta muito de olhar estatística, eu concordo. Mas tem gente, mas não. Mas não é o lugar do estrategista, né? A maior parte de nós é apaixonado por comportamento. A gente pode podem existir pessoas como nós que vão fazer com isso coisas diferentes, por exemplo, da que eu faria, ou diferentes da que você faria. E isso quer dizer muita coisa. Inclusive coisas que são diferentes da que eu faria e são muito melhores sobre diferentes perspectivas. Sim. Eu estou vivendo um momento muito maravilhoso no mundo. Qual? E eu acredito muito nas pessoas, Rafa. Acredito muito eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Não é uma coisa que, sabe, nos últimos. Foi assim a vida inteira, mas teve um período que eu acho que eu via menos. E é isso a vida. Você vai andando e vai vendo mais. E nesse mundo que a gente está vivendo, isso nunca foi possível. O que a gente está vivendo nunca foi possível antes. Porque isso é sobre a revolução, isso é a revolução de dados. Isso é a indústria de dados. É o lugar onde está localizada a capacidade de ver mais exponencial no mundo onde a gente vive hoje. E todo mundo discute, fala muito, e é verdade, a influência de AI sobre tudo. Óbvio, gente, a gente criou uma inteligência, então a gente tomou essa decisão. A gente não sou eu, porque eu não estava lá. Eu também não. Eu não estava lá, mas a gente como ser humano. A gente como humanidade, obviamente com um conjunto muito pequeno de pessoas tomando a decisão, porque é como as coisas são, saca? Mas cada vez menos espera-se que elas sejam, saca? Então, mais um grupo muito pequeno de pessoas tomando decisão, e um pouco também porque era inevitável, porque a evolução humana, as pessoas, às vezes, a gente tira dimensões das coisas, né? Então, de vez em quando, a gente esquece de lembrar onde estava a mente há
a inteligência, vamos chamar assim, das pessoas que desenvolveram o lugar de onde veio a inteligência artificial e das que seguiram vendo e tirando isso de um lugar para um lugar mais incrível, que é o lugar onde você cria a capacidade de gerar cognições. Teve até do MIT, né, o estudo falando disso, dependendo de como você usa, a cognição baixa do ser humano, depende de como você usa. E a conversa que você tem com AI tem que usar o que o Rick Figueira fala de HI também, né? Human Intelligence, óbvio, mas depende da maneira que você conversa, dos prompts, não sei o quê, que é para aumentar a sua cognição, não diminuir, porque o AI vai substituir. Eu tenho diálogos incríveis com a AI. Incríveis em desenvolvimento, assim, diálogos que me desafiam e que eu desafio, que são muito divertidos, inclusive, em alguns momentos, assim, porque em alguns momentos a AI traz para mim coisas que não fazem sentido nenhum sob a minha perspectiva. E eu obviamente, dialogo com a AI. Aí você pondera, põe seu ponto de vista para a AI entender. Eu ponho meu ponto de vista, digo o que eu estou vendo, coloco qual é a perspectiva para mim, ou quais as perspectivas, que às vezes eu estou vendo uma coisa ou mais coisas, sabe? Como, por exemplo, quando a AI me entrega uma bíblia, um conjunto de referências de pessoas, que para mim, que eu olho para esse conjunto de referências e só vejo pessoas europeias e americanas e brancas. Ou vejo muito, não, ou vejo com uma incidência, e homens, e vejo com uma incidência muito grande. Eu dialogo, eu falo, ok, entendi. Inclusive, outro dia o Zé Porto me indicou uma AI, que agora eu não consigo lembrar, posso até olhar, mas acho que não vai dar tempo. Mas tô brincando. O Zé Porto, outro dia, me trouxe uma referência de um aplicativo que ele falou, você devia usar esse app, porque ele é um app que nasce num outro lugar aquele AI, né? Que ele nasce de um outro agrupamento de informação. Porque ainda tem isso, né, gente? As pessoas, por exemplo, você viu recentemente inteligências artificiais trazendo a associação a questões relacionadas ao nazismo, por exemplo, como alguma coisa como resposta, saca? São milhões de nós, entende? Milhões de nós estão fazendo isso ao mesmo tempo, de perspectivas diferentes. Nós somos estrategistas. Nesse lugar onde nós estamos sentados, a gente olha para isso e entende e faz escolhas. Você faz escolhas. Eu lembrei agora de uma AI que é da Austrália, chama Springboards. Como Springboards. chama? Springboards. Essa é focada em planners e criativos. Eles criaram para planners e criativos. Eu entrevistei eles até no podcast também. Olha que bacana, eu não conheço. Depois eu te mando até o papo, mas o link e tudo mais que eu publico aqui na hora que eu falar do nosso papo aqui, nas redes, no LinkedIn, que eu publico sempre. Não, e é muito bacana que a gente vai poder escolher AIs, né, Rafa? Porque é importante que as pessoas ouçam, porque as pessoas, às vezes a gente esquece o lugar para onde a gente está indo. O lugar para onde a gente está indo é um lugar onde a inteligência artificial cada vez mais vai gerar cognições. Vai ter vai ler aquilo que está sendo dito para ela, a partir de informações que são imputadas, da quantidade de coisa que ela vê. Isso tem uma perspectiva que é positiva, que é exatamente a perspectiva da inteligência,
ela aprende, mas ela aprende a partir de diferentes fontes. Da sua, A nossa inteligência... da sua conversa com ela, como você comentou agora, das Eu conversas converso com ela, inclusive, como nós. como nós, entendeu? Como nós somos repertórios, correto? Isso. Esses repertórios são construídos no tempo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 32 anos, 30 anos. Não, 30, tinha 30 anos, tinha feito 30 anos. Foi no ano... sei lá também, para que tanta exatidão, mas foi alguma coisa entre 30 e 32, sei lá, qualquer coisa assim. Mas o repertório que eu trazia é um repertório que é lindo e cheio de dimensões, tá? De tudo que eu vivi até os 30 anos. Eu nasci em Manhuaçu, fui para Belo Horizonte, meu pai levou a gente para morar em várias cidades antes desse momento. Depois, em Belo Horizonte, trabalhei com campanha política, fui para diferentes estados do país inteiro, sabe? Amazônia. Nossa, muita coisa, cara. Roraima, É uma carreira. os foi a primeira vez que eu vi Yanomamis em situação de subnutridos, assim, e era tão, na fronteira com BV8, em Roraima. E essa é uma realidade que existe até hoje. Infelizmente. Todo mundo já viu, e é uma realidade que existe até hoje. Então, além de tudo, a gente está nesse lugar, um lugar onde as pessoas podem dissociar. Portanto, a gente precisa pensar sobre qual é a comunicação que a gente coloca na rua. Isso é sobre o que nós fazemos todos os dias. Nós geramos resíduos. Todas as indústrias discutem a geração de resíduo em relação a várias coisas que, inclusive, são legisladas, correto? A gente gera um tipo de resíduo que é um resíduo, e vai sempre gerar, que é um resíduo que pode ser considerado positivo ou negativo, sobre diferentes perspectivas. A gente já sabe, inclusive porque essa foi uma discussão dos últimos 20 anos, que a gente gerou padrão. A decisão de no stereotype da Unilever, ela foi ela também representou um momento onde nós dissemos para o mundo que a gente sabia que estava gerando estereótipo. Portanto, a gente tomou decisões de lá para cá. Várias coisas boas foram feitas. Várias coisas boas foram feitas. E podem continuar sendo feitas cada vez mais coisas boas. A gente sempre, de alguma forma, vai gerar resíduos em alguns momentos, em algumas situações, que, dependendo que muita gente vai considerar ruim, e que nós vamos acreditar que não. Portanto, é importante que a gente saiba baseado em que a gente está tomando essa decisão. São muitos fatores e a gente precisa ver todo mundo. E em alguns momentos, mesmo que a gente tome uma decisão que a gente saiba conscientemente que não vai ser bom para todo mundo, e isso pode acontecer, concorda comigo? A gente não vive ainda nesse lugar de ética que a gente estava falando antes, que a gente estava conversando sobre ele que a gente há pouco. Que é uma visão assim das coisas que o mundo foi me dando no tempo e que quem me trouxe foi os cursos que eu fiz na Palas Atena. Um lugar maravilhoso, Lia Dinsky,
uma mulher maravilhosa, uma perspectiva sobre a realidade, um repertório, uma mulher que traz um repertório que eu não, que encontra o meu, sabe? Eu abraço, eu me sinto abraçada naquele lugar, sabe? Onde eu aprendo um conjunto, inclusive tanto tempo que eu não vou lá, onde eu aprendo um conjunto de coisas, de lugares que eu não sabia nem que existia, muitas vezes. Como para o pessoal saber, né, do Palas Athena também, eu entendo que é mais do grego, espírito, não? Palas Atena é uma instituição, uma instituição de estudos, ensino, que existe em São Paulo, que tem o nome de Palas Atena. Mas Palas Atena, sim, é é mesmo, especificamente, vou até buscar, para ver a melhor maneira de explicar e não viajar durante 254 horas. Você sabe, Rafa, que... Não, e eu acho muito interessante isso. Eu sempre fui essa pessoa, né? Do que é? Essa pessoa que muitas vezes olha para o mundo e pergunta sobre alguma coisa que para a qual ela mesma não tem uma resposta, tá? E para a qual e que tem vontade de descobrir onde existem, onde estão as respostas possíveis, saca? Sim, trabalhando contigo, as perguntas que você fazia ajudavam a gente a aumentar o nosso conhecimento e habilidade. Então, as perguntas ajudam muito. Para mim, pelo menos, acho que para todos, para Marina, para o Douglas, para o GB, ajudou muito, ajuda muito. Mas você sabe que eu acho que é uma das principais deusas da mitologia grega, associada à sabedoria, à estratégia em batalhas, às artes e à justiça e à habilidade. Isso fala muito sobre a visão, inclusive, da Liedinsky, que é muito uma mulher maravilhosa da cultura de paz, onde esse é um lugar onde você aprende. Foi aqui que eu estudei comunicação não violenta. Estudei também, não ainda. Eu aprendi justiça, o que era o significado da justiça restaurativa e como ela funciona, né? As negociações de conflito, um conjunto enorme de coisas que são importantes para nossa função executiva, por exemplo, Olha, para aquilo que a gente faz nas nossas tomadas, sobre as nossas tomadas de decisão, para as nossas escolhas estatísticas, saca? Porque esse é o momento do mundo. E é o lugar que a comunicação ocupa. E aí é muito interessante, porque deve ter, sei lá, vai que alguém está assistindo a gente nesse momento específico. vamos ver. E, e é importante a gente pensar assim, que esse é o momento de fazer escolhas. E isso significa o que isso tem a ver com sabão em pó? Um monte de coisa. O que isso tem a ver com beleza? Um monte de coisa. Eu, Beauty Dove, 2004, se eu não me engano. Olha a beleza de quebra de estereótipos com Dove, o que você falou de beleza de pegar o propósito da marca, conectar. 20 anos, gente. 2 décadas. Maravilhoso, consistência, saca? Maravilhoso, uma coisa que ensinou a inteligência artificial, que é o que a gente mostrou na campanha. E é muito, muito especial imaginar que esse lugar tem a ver com todos nós. Em alguns momentos, a gente vai tomar decisões sobre o ingrediente. Em alguns momentos, a gente vai tomar decisões sobre a comunicação. Sim. Em diferentes lugares. E esse exercício de todas essas escolhas que a gente pode fazer vão ajudar a construir o mundo que a gente acredita, que é esse mundo onde tudo
vai ser bom para todo mundo. Que é o que eu Eu acho. não vou ver, eu não vou ver, Rafinha, mas vai rolar. A gente, talvez você também não veja. Talvez a minha sobrinha neta, talvez ela também, a Olivia, talvez também ela não veja. Mas todos nós, se todos nós trabalharmos por isso no tempo, esse lugar vai existir. É o que queremos. É o que Esse eu... lugar vai existir. A gente pode até não viver ele, mas ele vai existir. Por isso eu acho que tudo isso que você me perguntou, essa questão da inteligência artificial, vai existir ou não vai existir uma agência onde a inteligência, um lugar onde a inteligência artificial não vai gerar desemprego. Tem um monte de lugar onde a inteligência artificial está, onde ela está, inclusive, gerando emprego, mas ela vai eliminar uma quantidade gigante de posições. Isso é algo sobre o qual todos nós, essa discussão, ela está disponível há, sei lá, décadas. De uma forma mais... Pensa a quantidade que a questão já foi discutida, o que isso já foi colocado no entretenimento. Essa conversa. Sim, Então, tem uma visão distópica a respeito, e não é uma visão, existe uma distopia. Se você entender utopia como esse lugar que não que a gente busca, esse lugar que a gente, mas que não necessariamente você realiza, ser distópico não quer dizer algo que vai fazer existir uma realidade no fim, uma realidade que seja positiva, entendeu? Então, por exemplo, vai gerar desemprego, não há o que fazer mais. Isso devia ter sido discutido há 30 anos atrás, inclusive do ponto de vista legal, da legislação. entendi. A legislação é um assunto absolutamente... Por isso, a gente precisa escolher bem em quem a gente vota para os congressos. Sim, Esse é o lugar para onde a gente precisa estar olhando urgentemente. Tem um monte de gente que já está olhando para esse lugar, ó. estamos. Olha as estatísticas do Congresso, do Senado, Sim, muita sabe? coisa aí. Então, a gente precisa votar, a gente precisa trabalhar por votos que venham de uma perspectiva na qual a gente acredita. Concordo plenamente. Ou, ou que tenha diferenças capazes de produzir, ou não, né? E que tenham diferenças capazes de produzir um resultado melhor para um conjunto maior de pessoas, porque é isso que nós temos que buscar agora, o Cara, tempo inteiro. diferença que a gente também pode fazer, não só de expectativa, né? Porque também a gente, que é o que eu tenho, inclusive, muito mais antes eu me preocupava com a sociedade e tudo mais, mas eu ficava mais na doação, etc., olhando para as campanhas também, qual o impacto que a gente pode fazer. Mas depois desse episódio que eu também tive, né, de quase ir embora e voltar, do traumatismo crânioencefálico, do coma induzido, que eu voltei lendo Sapiens, falei, nossa, a gente está regredindo em muitos aspectos como sociedade, desde a era das cavernas, a gente está regredindo em muita coisa. E aí eu foquei mais nisso, na diversidade, equidade e inclusão na propaganda, nas agências, na comunicação, quebra de estereótipos, impacto social ambiental positivo na propaganda, o Kofi Annan, etc. e tal. Então, pensando também nas minhas filhas, que é o que você falou, não é que eu vou necessariamente viver e aproveitar, mas o que que eu posso fazer, sabe? Não é que eu vou salvar o mundo, mas dentro do pedacinho que eu tiver, o que que eu posso fazer daquela campanha, daquela comunicação, daquele trabalho, até nas conversas com o AI, o que que eu posso fazer? E aí me identifico contigo nisso também, também de você na sua jornada, também depois de se recuperar de uma coisa extremamente grave do câncer, ter um olhar ainda mais profundo nisso e de admirar você desde que tive a oportunidade de trabalhar contigo lá na agência Clique, aprender muito e essa proximidade também de continuar.
Bom demais. Por mim, eu fico mais 18 horas gravando aqui. Mas é bom demais falar contigo, Ana. Obrigado demais, demais, demais por topar e por dividir tanto conhecimento, ponto de vista e construção. Já para mim, já gerou muita reflexão aqui de continuidade de carreira. Eu acho que as coisas sempre morreram. Elas morrem o tempo inteiro. É, certeza. As, às vezes morrem coisas que a gente não queria que morressem. Às vezes morrem coisas na gente, às vezes morrem coisas no outro. Você e você muito mais do que eu. Quer dizer, eu não sei se existe mais ou menos, mas você de uma perspectiva diferente da perspectiva que eu vivi, a gente olhou a morte no olho, Sim. Ela vem para sabe? nós veio. A gente olhou ela no olho, sabe assim, saca? Sim. E quando a gente olhou no olho assim, sabe? A gente entendeu o que significa ficar. Cada um, provavelmente, de uma forma, porque não tem como ser igual. Mas tem uma sensação que eu acho, às vezes, que ela é parecida, minimamente, que ela tem uma raiz igual, sabe? Que é essa sensação de que você, do valor do agora, sim, do quanto agora absolutamente relevante. Uma hora, a gente devia conversar, vou adorar, não necessariamente filmando, conversar sobre esse lugar de olhar para as coisas a partir, depois de ter olhado a morte no olho. Que lugar é esse, sabe? O que isso me permite ver que eu não via antes? Eu estou descobrindo de novo quem eu sou, né, Rafa? De novo, então. E isso é muito fascinante. Existe, e e não é exatamente simples você abrir mão do que você era. Um conjunto enorme das vezes eu me vejo tentando ser a pessoa que eu era antes. E rápido, né? Porque assim, eu não me contento que demore. Assim, precisa ser tipo ontem de manhã, eu já vou acordar sendo de novo quem eu sempre fui. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai rolar. Não é possível. E é isso, esse lugar tem que ser um lugar bom. E tem que ser um lugar que o outro consiga perceber o quanto que ele é positivo para tudo. Assim, e a gente, como a gente conhece muitas pessoas há muito tempo, as pessoas também buscam em nós o que a gente já foi. Aí fica nós buscando quem a gente já foi, a pessoa buscando quem a gente já foi, só que a gente é outra coisa. Seja lá o que isso signifique. Assim, mas a gente é outra coisa. Então, né? Eu sigo com você, Rafa, nesse lugar onde a gente vai se apaixonando por quem a gente vai se tornando. Foi um Preciso fazer. prazer enorme falar com você. Igualmente. Amei demais estar aqui nesse papo solto. Provavelmente todo mundo vai achar que eu não respondi nenhuma pergunta, mas não é totalmente verdade. Você me fez refletir tanto que eu tenho mais várias perguntas para mim em relação às suas respostas, sabe? Bom demais, bom demais. Obrigado muito, muito, muito. Um beijo muito grande, querido. Um beijo enorme. Tchau.